Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal neste domingo para a gente bater um papo sobre Vasco da Gama. Antes, eu pedir a moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube. Falar da minha parceira, o XBET, é patrocinadora do canal Vascaíno Encerrado. Muita zebra na Inglaterra, agora acabou 2 jogos 0-0. Na Alemanha, Hannover, Bundesliga 2, 0-0 também. O negócio tá embaçado, viu? Olha, tem Monza e Juventus daqui a pouco. Eu acredito muito nessa vitória da Juventus aí, viu? A reabilitação da Juventus no campeonato italiano. O link tá no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janela. O código promocional do Cerrado, primeiro depósito ou Pix no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus. Para você usar no site, na plataforma, o XBET é parceiro do canal Vascaíno Encerrado 2024. Lembre de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade, beleza? Olha, vou trazer um fato curioso e que não me surpreende em absolutamente nada. O Vasco pode estar aí na lama, pode estar cheio de problema, né? Com um monte de gente querendo vender, um monte de político, gestor safado, repetindo os modos operantes para a próxima temporada, esperando grandes contratações, especulações que nunca chegam, né? Especulado no Vasco que fecha com outro time. O Oscar fechou com São Paulo, hein? São Paulo contratou, está repatriando aí o Oscar depois de muitos anos aí na China. O Vasco é o único que é o Carille, o Lucas Freitas e o Tietê que diz que está encaminhada a contratação, são as contratações do Vasco. Mas a especulação é o GE ontem trazendo que o Vasco tentou o empréstimo do Richarlison junto ao Tottenham. Lógico que não consegue contratar o Renato Gaúcho, vai trazer o Richarlison. Aí estão falando em Balbuena, estão falando no Guilherme, né, aquele atacante do Santos, bom atacante do Santos esse Guilherme aí, diz que o Carille pode ser ali uma ponte para que ele venha para o Vasco da Gama, enfim, muita especulação, muita sondagem que acabam não concluindo e a gente sempre vai com o time desequilibrado para as competições. Muita gente ficou puta com o meu vídeo ontem, fazendo crítica ao Carille, porque é sim um treinador retranqueiro, é sim um treinador que só tem um esquema, que é o esquema que a gente mais odeia, que é o 4-3-3. E agora, as críticas que eu ouço aqui, eu tô acostumado a ouvir, quando o Salgado entrou, a mesma ladainha, deixa o cara trabalhar, você torce contra. Quando ele foi vender para 171, mesmo papo furado. Quando contratou os jogadores medíocres que contrataram, como esse Galdames, né, e tantos outros, deixa o cara jogar, você critica antes. Quando veio lá da boinazinha, o português, que eu falei, cara, isso não é o momento de trazer um técnico que não conhece futebol brasileiro, deixa o cara entrar, deixa o cara trabalhar, tu é chato demais. Essa mesma galerinha aí, emocionada, que fica falando isso aí agora, depois entra em desespero e depois vem, ai, tu tava certo, realmente. Cara, engenheiro de obra pronta, engenheiro de obra pronta. Só pode criticar depois. Porra nenhuma, você tem que criticar o processo. Depois o que vai me restar é torcer para dar certo. Independente de que seja um refugo, que seja um técnico retranqueiro, que o cara declaradamente diz que só joga no 4-3-3, que é o esquema que o torcedor do Vasco mais odeia, não tem variação tática. Então, assim, eu não faço vídeo para poder ficar fazendo média, agradar ninguém e ficar ganhando like e visualização. Eu falo o que eu acho, isso aí, se você vai concordar ou não, já não é problema meu. Isso é o que a minha opinião, aí cada um tem a sua opinião, né? Eu não me iludo, não fico abanando o rabo, rebolando todo início de temporada para depois a gente ficar passando raiva. Eu sou um cara que já tô cansado, já cascudo, já tô... Esse negócio de tamo rico, de vamos montar um timaço, eu só acredito quando acontecer. Ficar falando e tirando onda, rebolando por aí, isso não é comigo, não é comigo. Então eu não faço média com ninguém, é o que eu penso, é o que eu acho. Sou sim ranzinza pra caralho, sou o cara que só acredito quando eu vejo acontecer, né? Desconfio de muita coisa, tenho um motivo pra desconfiar e não acreditar nessas pessoas. Então, por isso que eu sou assim. Agora vamos voltar, mesmo com todos esses problemas, mesmo a gente ferrado, mesmo com o time medíocre, mesmo com o técnico retranqueiro ou o técnico português, com quem nunca trabalhou no Brasil,
O Urubu é sempre incomodado com o Vasco. Não vai dizer, a gente está numa outra situação que a gente não vive olhando para o Vasco. Se a gente está na Série B, estão torcendo contra o Vasco na Série B. Então é um sinal que a gente incomodou bastante já eles. Não incomoda mais, mas a gente já incomodou bastante eles, né? O presidente do Urubu, lá, o Rodolfo Landim, nesse Campeonato Carioca de 2024, ofereceu ao Nova Iguaçu a divisão da premiação da final do Campeonato Carioca se o Nova Iguaçu eliminasse o Vasco na semifinal. Medo ou respeito? Aí vai ter uns flamenguistas vindo aqui, medo do Vasco? Então é respeito. Porque se você não tem medo do Vasco, se você não respeita o Vasco, você tá pagando para o Nova Iguaçu eliminar o Vasco, pra você não enfrentar o Vasco numa final de Campeonato Carioca, mesmo o Vasco ferrado, como a gente fala aqui, é, no mínimo, respeito. Então ele ofereceu dividir a premiação do Campeonato Carioca e adivinha, deu cano no Nova Iguaçu, aí o Nova Iguaçu tá botando a boca no trombone aí, dizendo que tomou cano do Flamengo, prometeram uma coisa e não cumpriram. Até foi divulgado, inclusive, isso até pelo Vene Casagrande, jornalista lá que é flamenguista, né? Então tá aí, um fato curioso, a gente sempre vai incomodar, pode estar na Série B, pode estar ferrado, pode estar do jeito que for, eles têm ali esse negócio de ficar torcendo contra o Vasco sempre, e é a resenha do futebol. Sempre vai acontecer isso. Bom, o Olímpia do Paraguai está em conversas adiantadas para ter o grande, o revolucionário, o zagueiro Rojas, aquele que foi pedido pelo técnico Ramon Dias, né? O Ramon Dias pediu o Rojas, estava no River Plate, veio para o Vasco, ele usava bastante o Rojas, lateral, zagueiro, e agora ele está indo para o Olímpia do Paraguai. O Rojas está saindo, assim como o Galdames, acho que foi pedido do Ramon Dias também. O Galdames está acertando com o Independiente da Argentina, vai jogar com o Independiente. Tchau, até nunca mais para esses jogadores horrorosos. Ah, mas aí vai para outro time e acaba dando certo jogando. Ainda tem isso, né? A gente viu aquele Léo Gil que veio aqui, que foi pro Colo-Colo, arrebentou. O tal do Carlos Palácio foi pro Colo-Colo, arrebentou. O tal aquele Orediano foi lá para a Liga dos Estados Unidos, arrebentou. É assim, jogador que vem aqui acaba não dando certo, vai para outros times. Por isso que eu falo, é outra atmosfera. O Léo Pelé, por exemplo, e eu vou falar dele agora, né? De repente ele indo lá para o Atlético Paranaense ou para um outro time, ele consegue arrebentar, mas no Vasco não tem mais clima para ele ficar. E falar em Léo Pelé, as negociações entre Vasco e Atlético Paranaense, elas costumam ser difíceis, né? Toda vez tem especulação de jogador do Atlético Paranaense no Vasco que nunca acontece. O único negócio que eu vi acontecer foi agora o Praxedes que foi para lá e o Hugo Moura que veio para cá. Porra, e que foi uma bela de uma troca para o torcedor vascaíno. O Atlético pegou a vaga na zona e o Vasco, o Hugo Moura, acabou escapando de maneira até antecipada, para surpresa de muita gente. Então, o Vasco estaria interessado no ponta lá, o Coelho, né? E o Atlético Paranaense disse que não ia envolver ele no negócio com o Léo Pelé. O Atlético Paranaense quer muito o Léo Pelé. Aí tá dificultando as coisas para o Vasco, e o Vasco resolveu dificultar também, né? Falou que não vai liberar o Léo Pelé para vender fiado, para pagar parcelado, e que só aceita negociar o Léo Pelé com o Atlético Paranaense se for à vista. Fora isso, o Léo Pelé vai ficar no Vasco 2025, para desespero dos vascaínos. Eu vi vascaíno comentando, pô, o Léo Pelé não é tão ruim assim não, coloca para jogar de volante, de lateral, ele só não é zagueiro. Você concorda? Dá para usar o Léo Pelé aí de volante, ali junto com o Hugo Moura, Jair, ou de lateral? Para mim, acho que já deu pro Léo Pelé. Acho que, igual eu falei aqui, tem que procurar outros ares. De repente, um outro time, ele acaba reencontrando seu futebol. Mas no Vasco, acho que não vai dar certo não, tá? Então tá aí, o Léo Pelé, o Vasco só aceita liberar se for na grana. Olha, vou meter o pé, curte, não vou ficar falando de especulação, porque aí a gente fala de um monte de jogador e acaba não vendo ninguém. Curte, se inscreve no canal, desejar para você um domingo abençoado, vou bater um rango ali agora. Fique com Deus e saudações vascaínas.